Olá, eu sou Elza Calazans e você está ouvindo o CB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade de Castelo Branco. Hoje nosso bate-papo é sobre um assunto, ou melhor, um distúrbio que vem crescendo no mundo inteiro. Você já ouviu falar da síndrome de burnout? Bom, em 2019, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, oficializou o burnout como uma doença que resulta do estresse crônico no local de trabalho, que não foi gerenciado com sucesso. Mas, em 1º de janeiro de 2022, mês da campanha Janeiro Branco, a gente agora convive muito com essas campanhas das cores, com os meses das cores. Essa campanha Janeiro Branco, voltada para as questões de saúde mental e emocional, a OMS reconheceu o transtorno como uma doença ocupacional. Portanto, burnout é um termo de origem inglesa que, na verdade, representa algo que deixou de funcionar por exaustão de energia. É um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, que está sempre ou quase sempre relacionada ao trabalho de um indivíduo. Essa condição também é chamada de síndrome do esgotamento profissional, que afeta todas as facetas da vida de uma pessoa. É, portanto, considerado o resultado direto do acúmulo excessivo de estresse, de tensão emocional e de trabalho. E é bastante comum em profissionais que trabalham sob pressão constante. Hoje a gente vai discutir, bater um papo aqui com uma convidada muito especial. Ela vai falar quais as profissões são mais afetadas. Será que tem dados que mostrem pra gente isso? Por isso é importante a gente discutir para tentar entender que essa síndrome é um distúrbio emocional que envolve primariamente a saúde mental, mas que a longo prazo especialistas afirmam que pode trazer até mesmo sintomas físicos. E para a gente tentar entender, discutir, compreender melhor essas questões, eu vou conversar com a professora Paula Lousada, que é mestra em Saúde, em Educação e Enfermagem, coordenadora do curso de enfermagem, professora e coordenadora do curso de enfermagem da UCB, e que tem uma linda história, uma brilhante história, vivência, experiência para trocar com a gente. Ela já está aqui na minha frente. Paula, seja muito bem-vinda. Na verdade, você está retornando aqui. O nosso primeiro episódio, nossa primeira conversa foi muito bacana, impactou bastante. E muito obrigada pelo retorno. Como é que você está? Dá um alô para as pessoas. Eu estou bem, agradeço mais uma vez o convite, agradeço a todos que estão ouvindo. Realmente é um tema assim muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo, porque o burnout a cada ano tem impactado mais pessoas e infelizmente em parte delas o desfecho não é muito bom. Então diz pra gente o que é burnout. Sim. Tem alguém ouvindo burnout, burnout, palavra difícil, como é que a gente fala e o que é isso? Porque eu posso estar ouvindo ali burnout, o que é isso? Eu já ouvi falar, mas não tenho muita certeza. Conta pra gente, Paulo. Assim, alguns acreditam que seja de origem francesa, falam como se fosse burnout, mas é o burnout, Então, numa tradução literal, é como se fosse assim, algo que tivesse queimado por completo, e se transformou em cinzas. E é justamente o que acontece com esse mundo psicoemocional do profissional, que acaba por um excesso de atividades, por um excesso de cobrança, que acaba levando sempre, essa má gestão das emoções a um esgotamento tal, que muitas das vezes é aquele colega que às vezes a gente ouve falando, chegou no trabalho, abriu o e-mail, ou então pegou o telefone corporativo, são tantas as demandas que a pessoa chega e fala assim, nossa, eu não sei nem por onde começar. Tamanho, volume e a quantidade. E com isso, esse excesso de atividades que acabam gerando ali demandas de curtíssimo prazo, que envolvem ali uma série de repercussões, às vezes até negativas para as pessoas envolvidas, então isso faz com que as pessoas vão realmente ao extremo, não só do seu desgaste físico, mas também psicoemocional para poder atender aquilo. Mas é algo que não acaba, É igual o serviço de casa. Serviço de casa nunca acaba. A gente sempre tem uma louça para lavar, a gente sempre vai ter uma roupa para colocar para lavar. Mas no trabalho, e é algo que acabou ganhando mais magnitude com a questão do home office da pandemia, então a pessoa realmente ela não se desliga, porque por mais que a gente tenha assim, não, eu tenho meu horário para fazer o meu home office. Em casa, dependendo da família, você tendo um pai idoso para você assistir em algum momento, você tendo seus filhos, você não consegue realmente estar ali imerso no trabalho como a gente tem em outros ambientes. Você acaba dividindo
com a questão de casa. Isso acaba gerando um acúmulo e as pessoas, elas são diferentes na sua forma de ser. Existem pessoas que sabem lidar bem com a pressão, com a cobrança, né, com esses excessos, e existem pessoas que, não é dizer que elas não saibam trabalhar bem, mas elas trabalham com uma outra forma. Hoje, os profissionais que mais são atingidos por essa síndrome são os profissionais da área da saúde, devido ao excesso de plantões, e aí falo até mais diretamente para os profissionais da enfermagem, né, que dentro de outras categorias, é uma categoria que ainda trabalha na questão do plantão 12/36, né? Então, dia sim, dia não, a pessoa está numa rotina muito puxada dentro do ambiente hospitalar, mas também os profissionais de educação, porque hoje, por meio dessas aulas remotas, assíncronas, né, muitos acabaram aumentando muito a sua carga horária de trabalho. Que uma coisa é a gente estar na universidade, a gente estar numa sala de aula na escola, outra coisa é a gente trazer esse ambiente para dentro de casa, que bastou abrir o computador, nós estamos ali fazendo uma aula. E o que nós talvez tivéssemos que gastar com o deslocamento, com a pausa para o almoço, acabou se transformando em novas aulas, em novas turmas, então é um turbilhão. Esse assunto é muito interessante a gente falar, porque quando a gente fala dessa síndrome, a gente fala da exaustão de trabalho. Seria interessante a gente discutir aqui com as pessoas a questão da internet, né? Porque, por exemplo, depois que descobriu o WhatsApp, por exemplo, profissional de saúde, professor, jornalista, acabaram seus deadlines. E com o WhatsApp as pessoas, nem sempre a empresa, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O chefe, o líder, os gestores têm essa consciência. Você recebe o WhatsApp 9 horas da noite, você recebe o WhatsApp no final de semana e ficou uma coisa que se você não responde, é porque você não deu atenção. Muitas vezes a empresa não tem esse entendimento, os líderes não têm esse entendimento, que acabou o seu expediente, você não tem que responder o WhatsApp. Mas acabou assim, muitos casos que eu vivencio, virou obrigação, você que trabalhou até às 17 horas, mas você responder uma mensagem às 19, por exemplo. Você acha que esse novo cenário, não só pós-pandemia da Covid-19, mas essa era tecnológica aumentou essa questão, contribuiu para essa exaustão, para esse aumento dessa síndrome? Sim. Aí você abriu várias janelas. Porque é algo que... Para você fechar. A gente vai fechando elas. É algo que hoje, infelizmente, é presente no nosso dia a dia, independente de idade, independente de área profissional, status financeiro. Né? São duas questões muito presentes na nossa realidade, na nossa sociedade, que é a depressão e a ansiedade. A ansiedade, que tem assim toda essa sua repercussão física e toda essa repercussão psíquica, ela se apresenta de diversas formas, desde aquela síndrome do pensamento acelerado, que a pessoa que está próxima desse burnout acaba vivenciando, a pessoa foi dormir com muita dificuldade, no meio da noite ela acorda naquele rompante, aí ela começa a pensar em tudo aquilo que ela tem que fazer e começa com aquele desespero que talvez ela não tenha tempo de dar conta, coisas que ela tinha que fazer, e pelo excesso, pelo volume ela esqueceu, e a pessoa 3 horas da manhã já acorda com aquele coração acelerado, né? Parece que o coração tá batendo no pescoço, né? E com aquele excesso de pensamentos, com aquela tensão, aquele desespero que talvez ela não vá dar conta daquilo. Isso, né, acaba depois, né, gerando até crises de pânico com o passar do tempo, um acúmulo muito grande. Isso no burnout contribui de que forma? Chega um ponto que a pessoa realmente está esgotada, porque a pessoa se sente realmente assim, como se uma montanha tivesse caído em cima dela, porque o excesso de atividades é tanta, como você mesmo mencionou. Hoje, com a questão dos grupos do WhatsApp, eu volta e meia me posiciono de tal forma: quem tem internet para mandar o WhatsApp tem internet para formalizar por e-mail, né? E o e-mail, assim, a gente tem aquela esteira, quando a gente tiver condições a gente vai responder o e-mail. Mas hoje essa questão da ansiedade também, as pessoas estão cada vez mais ansiosas e com isso menos pacientes e tolerantes para esperar. Tudo é para ontem, tudo é para agora, tudo tem que ser imediatismo. E assim, nós somos seres humanos, a gente, como qualquer máquina, precisa do momento do repouso, precisa do momento da alimentação, e essa nova modalidade que muitas empresas vêm adquirindo, né, que tudo é formar um grupo no WhatsApp. Então a gente tem um grupo para gestão de não sei o que, a gente tem um grupo de visita para não sei o que lá. Então isso, né, vai gerando uma demanda, e o nosso cérebro, por melhor que... Nosso cérebro ainda é superior a qualquer inteligência artificial, mas ele, como toda máquina, ele tem limitações, ele precisa também de repouso, e a gente é assolado com muitas informações. E quando se as pessoas parassem para listar, assim que elas começam o dia, a quantidade de coisas que elas têm que fazer, as pessoas parariam já nos primeiros 10 minutos. Essa é uma dica? Então, listar o que a gente tem que fazer? É uma dica,
Principalmente para quê? Para que a gente identifique aquilo que é prioridade, só eu resolvo, aquilo que dá para esperar um tempo e aquilo que eu consigo delegar para uma outra pessoa que foi treinada. É claro que a gente às vezes está lidando com determinadas profissões ou estamos em determinadas posições que ou é a gente ou é a gente. Então, saber organizar, até para quando a gente tem um gestor, uma chefia, olha, não estou dizendo não, só estou dizendo que para poder fazer isso eu vou precisar de uma semana, para poder fazer isso eu preciso de tantas horas, eu só vou conseguir entregar no final do dia. Então você ter essa gestão do tempo, e uma gestão do tempo, né, atrelada à sua capacidade de produção, porque uma coisa é a gente começar bem disposto, vamos dizer, 8 horas da manhã, quando a gente chega às 5 horas da tarde, a gente até consegue fazer, mas a gente já não está mais com a mesma disposição de 8 horas, porque a gente já teve um desgaste. E aí são várias as estratégias que a gente tem hoje, né? A gente deixa sempre para as primeiras horas da manhã, a sua primeira atividade da manhã, aquilo que é punk, aquilo que é muito difícil, que vai exigir toda a sua paciência, todas as suas habilidades, sua atenção, faça a primeira tarefa difícil de manhã. E aí ao longo do dia as demais você consegue. Fica a dica. A sensação que eu tenho, não sei se você estou certo, tem a mesma leitura, é que com o passar do tempo, obviamente com a internet tudo ficou muito, acelerou tudo, a gente faz em um dia, produzir um dia que eles produziriam uma semana. E eu acho que me chama muita atenção que alguns setores, né, não são todas as empresas, evidentemente, hoje tem um setor de RH, gestão de pessoas muito focada nessas questões da saúde do trabalhador, mas fala de sustentabilidade em várias esferas, mas esquece desta sustentabilidade. Do quanto que você está, na verdade, inconscientemente, involuntariamente, às vezes, sacrificando o colaborador um acúmulo de funções. E assim, dessa síndrome, né, o que a pessoa tem que começar a identificar? É isso que eu ia te perguntar. Quais os sintomas, Paula? Eu acho que assim, quando a gente fala de questões que envolvem o emocional, o comportamental, nós temos o que a gente chama, né, de um padrão, né? Então, o padrão é aquele limítrofe que é considerado normal. Quando isso ultrapassa aquela linha do normal para algo que pode gerar um problema, eu brinco sempre com os alunos, a gente tem que acender a luz amarela. Chegou a hora da gente pausar e pedir ajuda porque o desfecho não é muito bom. E isso acontece principalmente o quê? Quando isso começa a atrapalhar outras áreas da nossa vida. Então, todo mundo trabalha muito, todo mundo tem muita atividade, muita responsabilidade, mas a partir do momento que isso começa a fazer com que você tenha crises, né, de insônia, ou que você tenha muita dificuldade para dormir, chega um momento que você precisa tomar algo para dormir, quando você mesmo estando ali num momento que ninguém está te mandando nada por e-mail, pelo WhatsApp, você está ali com a sua família, com seus amigos, mas você não consegue parar de pensar no seu trabalho, né? Você está ali naquele seu presente, mas já naquela ansiedade pensando nas atividades que você tem, questões emocionais, né? Você tem uma labilidade emocional que é, né, essa mudança rápida das nossas emoções. Então tem vezes, né, já são sintomas. São os sintomas, né? Vou dar até um exemplo, né? Uma colega minha, coordenadora também do ensino superior, ela assumiu uma coordenação que tinha muitos problemas para serem resolvidos, numa demanda de trabalho muito grande, e ela realmente, como o pessoal, né, teve que ser encostada pela psiquiatria, porque num período, né, de 1 hora ela identificou isso. Ela teve 57 e-mails. Num período de 1 hora entraram 57 e-mails, né? De questões de aluno, de questões disso, daquilo e tal. E isso num acúmulo, né? Chegou um momento que ela teve uma crise de choro tão forte, e ela já, né, já tem uma certa idade, a pressão dela foi lá em cima. A filha dela chegou, levou ela para emergência. E aí só dela rapidamente falar, né, o médico falou, olha, eu vou encaminhar a senhora para o psiquiatra, né, porque a senhora precisa. Aí nisso que ela foi para o psiquiatra. Os primeiros 5 minutos, né, ela não conseguia falar, ela só chorava. Aí começou a falar de todas as situações e a psiquiatra falou, não, você está com burnout, eu vou te dar mais alguns dias, porque dados de você ter parado na emergência com a pressão lá em cima, o próximo passo é você ter um infarto, né? Então, assim, você tem que pausar. E eu, há muitos anos atrás, né, que Deus a tem em bom lugar, eu perdi uma aluna na época da graduação, e isso tem... vamos dizer, agora em 2024, isso foi 2011 mais ou menos, essa menina. Ela já era uma senhora, né, uma pessoa que fazia já a graduação, já com filhas criadas, enfim. E ela tinha dois trabalhos. Ela, num trabalho era 12 por 36 e no outro ela era 12 por 60.
e fazia a graduação de enfermagem. Então, assim, uma pessoa, né, com uma vida muito sacrificada. E eu lembro que uma das últimas aulas que eu a vi, porque depois ela sumiu e infelizmente foi o que aconteceu. Eu conversei com ela, como é que estavam as coisas, ela falou, professora, tá muito cansativo pra mim e tudo. Eu falei assim, menina, você vai se cuidar, porque o branco dos olhos dela já não tava mais branco, né? Ela já tinha várias daquelas capilares, né, rompidos e tudo. Ela falou assim, não, tá muito puxado, porque agora eu tô cobrindo férias de fulano e tudo. E ela falou, professora, talvez eu vou precisar de ajuda porque eu vou ficar alguns dias sem vir, porque eu tô nessa cobrança. Eu falei, menina, vai se cuidar, você olha como é que tu tá. Enfim, eu sei que a gente com um volume muito grande, ela sumiu umas 2 semanas. E até que eu falei, poxa, fulano, alguém foi perguntou, professora, a senhora não sabe o que aconteceu? Aí você já leva aquele susto, né, quando a pessoa fala isso. Eu falei, poxa, fulana passou mal no trabalho dela, tá internada mal no CTI. E eu falei, que isso? Aí ela passou mal, né, teve um infarto no trabalho dela, dado esse negócio dela, às vezes, passar 36 horas sem dormir, 48 horas sem dormir, e ela já era uma senhora, né, e tudo, e não sobreviveu, né, mesmo tendo ficado internada um período, ela faleceu disso, né. Então, assim, foi um choque muito grande para todos os colegas, para todos os professores na época, e a gente via assim que realmente o corpo vai dando sinais, então, né? Ficar atento aos sinais do corpo. E o tratamento, Paula, como é que se trata? Eu identifiquei, eu estou com burnout. Sim. Qual é a sua indicação, a orientação dos profissionais? Como tratar? Tem tratamento? Tem tratamento, e o primeiro é aquilo que a gente luta todos os dias para vencer, que é o preconceito das pessoas em procurar um profissional de saúde mental. Porque as pessoas não têm nenhum problema em procurar um cardiologista, um endócrino, um ginecologista. É muito importante você falar isso para quem está nos ouvindo, porque isso é um tabu ainda. É impressionante como desde uma depressão, que é uma doença como uma outra qualquer, mas as pessoas têm uma resistência. Isso é o quê? É uma herança ruim que as pessoas trouxeram? Eu acredito que seja assim, realmente é uma produção histórica, né, social, já de um longo prazo, em que as pessoas que tinham um comportamento diferenciado, hoje a gente vê, né, principalmente com a questão das crianças autistas, por exemplo, quantas, né, no passado foram colocadas no hospício uma vida inteira, porque tinha uma forma de ser, de comportamento diferente. Hoje, graças a Deus, a gente tem um avanço da ciência, né, um avanço da medicina, e a gente tem uma produção, né, de conhecimento para a população de uma forma melhor, que as pessoas estão sendo familiarizadas e entendendo melhor isso. Mas como você bem citou, até a própria questão da depressão, ainda tem pessoas que falam que depressão é frescura, né? Que depressão é falta do que fazer, e a gente tem aí desde crianças até idosos com a questão da depressão, né? Então, eu acho que esse olhar de desconstruir esse preconceito para as questões da saúde mental, que bom que existem profissionais da saúde mental para nos ajudar, né? Ressignificar e ajudar as coisas, mas a primeira orientação é a pessoa está nesse esgotamento, que assim, a pessoa parece que tiraram ela da tomada, a pessoa, ela fica nessa labilidade emocional, então ela se torna extremamente intolerante, impaciente, é uma pessoa que ela acaba, né, adquirindo essa postura muito sempre defensiva. Assim, isso tudo já são sintomas. Já são os sintomas, né? E a gente vê que começa a atrapalhar todas as áreas da vida da pessoa. A pessoa fica nos extremos, ou ela come demais ou ela para de comer. Se ela já tem tendência ao uso de algumas substâncias, ela vai aumentar muito essa produção, em questões, né, de relacionamento afetivo, né, de pessoas que daqui a pouco não tem nem mais um interesse, né, de alguma relação afetiva, então a pessoa realmente está esgotada, né? A pessoa não tem mais condições. Agora, Paulo, é possível prevenir isso? Eu tenho uma vida agitada, eu trabalho muito, eu preciso trabalhar porque o Brasil, o contexto pede isso, né? Os boletos estão aí, a gente está sempre querendo mais, procurar um conforto, e a gente consegue perceber que a luz está acendendo. É possível prevenir isso? Sim. Qual é a sua dica? A prevenção é justamente isso. Primeiro, que eu acho que é sempre a questão do autoconhecimento. A gente tem que, o corpo, ele dá sinais de que a gente está caminhando para aquele limite. E por mais que nós tenhamos ali cargos de responsabilidade, né, todo mundo, por mais que goste do seu trabalho, a gente tem um trabalho porque a gente precisa ter uma remuneração, temos nossa responsabilidade com as nossas contas, com os nossos familiares, mas se a gente estiver doente, morto, não vamos ter como, né, dar continuidade para nada. Então nós devemos nos preservar, né? Nós somos em primeiro lugar. Então uma questão de prevenção primeiro o autoconhecimento. A pessoa tem que saber, né, quando as coisas já não estão caminhando bem, que ela já não está se comportando como aquilo que ela identifica que é o normal dela. Ela está nesses extremos, nessa intolerância, nessa impaciência, ela já está com essa repercussão física, né? Ela está com a pressão alta, tem vezes, né, que ela está
você simplesmente se sente cansado, né? Parece que você tem, né, uma montanha, você está carregando o mundo nas costas, como já dizia a expressão antiga. E a pessoa pegar e procurar um profissional de saúde mental, seja um psiquiatra ou um psicólogo. Um psiquiatra ou um psicólogo. É claro que quem vai fechar realmente o diagnóstico e tem, né, essa possibilidade de fazer uma medicação, que as pessoas também não devem ver a medicação como algo ruim, é algo necessário associado a uma psicoterapia. Né? Só a psicoterapia às vezes não vai conseguir resolver por completo nem a medicação, o trabalho associado. Mas procurando um psiquiatra, procurando um psicólogo, né, vai dar esse devido acolhimento, vai ajudar a pessoa a identificar aquilo que está excessivo na vida dela e construir um plano de trabalho para que essa pessoa consiga manter a sua responsabilidade, mas também tendo responsabilidade consigo mesmo. E é igual o exemplo que a gente tem várias outras estratégias de conseguir ver aquilo que só eu resolvo e aquilo que dá para esperar e aquilo que eu posso delegar para uma outra pessoa. E os líderes, as pessoas que hoje trabalham, gerenciam, coordenam, que tem no seu, a gente hoje usa muita expressão no seu guarda-chuva, tem a sua liderança, vários colaboradores. Alguma dica para quem trabalha com muita gente, perceber que o colaborador está faltando mais, ou está menos motivado? Sim, dá uma dica aí para quem está ouvindo a gente, que isso é muito importante, desde que seja o trabalho doméstico. Às vezes as pessoas falam assim, certas profissões não estressam. Eu acho, por exemplo, as pessoas que prestam serviço, os mesmos na área doméstica, é um serviço estressante. Sim. Porque você já sai de casa, você pega um trem lotado, né? Nós estamos aqui na Zona Oeste, por exemplo. Muitas das pessoas que vão para a Zona Sul, para o centro da cidade, enfrentam o dia a dia, já acorda cedo, pega o trem lotado, já enfrentam várias dificuldades para chegar no trabalho, aí tem uma rotina pesada, aí pensa que tem que voltar a fazer tudo de novo. Dá dica para essa pessoa que está nos ouvindo que tem essa realidade hoje. Sim, você mencionando isso, né, eu me recordei até de determinados municípios que, como falam, né, as pessoas só vão lá para dormir, porque as pessoas têm que ir para outro município para trabalhar e são pelo menos 4 horas por dia na questão do transporte público. E eu acho que é uma responsabilidade imensa daqueles que são empregadores, daqueles que têm uma responsabilidade em cargos de coordenação, supervisão e gestão, em ter esse olhar humanizado para o seu bem mais valioso, que é o recurso humano, que é o seu colaborador. Então, é claro que existem momentos em que, dependendo até do seu emprego, né, que tem uma sazonalidade em que a atividade é mais intensa, mas é necessário que se crie realmente tabelas, que se crie normas, regras e metas de trabalho que sejam, né, viáveis e que não vão prejudicar, né, gerar um excesso na vida daquela pessoa. E dependendo, né, se observar que realmente aquele profissional está não só com questões físicas, mas com questões psíquicas, realmente dá todo o suporte, dá essas estratégias para que esse colaborador se cuide, né? Então, o ideal era que todo mundo, pelo menos, né, uma vez por semana, fizesse sua psicoterapia. Hoje a gente tem estratégias em determinadas empresas que existe o canto do bem-estar, existe as atividades, né, principalmente com os colegas da educação física, que fazem toda aquela ginástica laboral, que fazem trabalhos, né, voltados para as práticas integrativas e complementares. Quem já não viu algum colega com as sementes da auriculoterapia na orelha, né? Ou aquele trabalho que se faz com meditação associada aos óleos essenciais da aromaterapia, porque o segredo que a gente fala é você se reequilibrar rápido, porque não vamos também ter um pensamento utópico de que né, não vou me estressar com nada, né, vai ser tudo, a gente nunca vai alcançar a perfeição, a gente sempre trabalha para melhorar, mas a estratégia é que assim como todo dia a gente se alimenta, dorme e trabalha, a gente também tenha um momento de repouso, a gente tem um momento para fazer essa higiene mental, vamos dizer assim. E aí, pro dia seguinte, bate o martelo e começa tudo de novo. Beleza, eu ficaria o tempo inteiro conversando com você aqui, mas aproveitando essa deixa aí, vamos encerrar justamente você deixando a tua mensagem, fazendo tuas considerações finais e dando as dicas para quem está nos ouvindo, exatamente coisas práticas, você já falou algumas aí, mas o que as pessoas podem fazer de fato para quem tem uma rotina tão estressante? O que você pode equilibrar aí, mesmo nos finais de semana, para poder controlar essa cena? Acho que a primeira mensagem que eu gostaria de deixar é justamente isso, né? Se veja, né? Entenda que você é o seu bem mais valioso. Então, não tenha medo, né? Não demore a pedir ajuda. Se você não está se sentindo bem, né? Você está se sentindo realmente muito cansado, muito esgotado. Às vezes é difícil a gente compartilhar isso, às vezes com os próprios amigos, com os familiares. É para isso que estão os profissionais de saúde mental, né? Então, busque um profissional de saúde mental. Exponha de fato como você está se sentindo, aquilo que você tem passado, né? Muitas das vezes
só da gente exteriorizar isso, a gente já consegue, né, ter uma outra visão, uma reorganização melhor do nosso dia, né? Então, procure um profissional de saúde mental. E uma estratégia que eu gosto muito de compartilhar, que eu comecei assim e surtiu muito efeito, é pausar nesse momento do dia para a gente poder fazer essa nossa, vamos dizer assim, higiene mental. Porque a gente sabe que as nossas emoções, elas vão começar a se descontrolar pela nossa respiração. Aí você pode até perceber isso. Sério? Como é que eu sei? Como é que eu olho minha respiração? Você sabe que você está a ponto de, talvez, né, perder a linha, vamos dizer assim, iniciar num confronto direto, né, numa briga, numa confusão, que a sua respiração ela vai ficando mais acelerada e você vai respirando mais superficialmente, porque você está se preparando, que quem é da saúde vai entender, que é aquele sistema de fuga e luta, né? Então a gente vai ficando com a respiração mais curta, mais superficial. Se você consegue identificar isso e você força o seu organismo, que é o famoso, né? Vamos respirar profundamente. A partir do momento que a gente força o nosso organismo a respirar profundamente, é instantâneo, é igualzinho a gente tem que pisar na embreagem para passar marcha. Nosso corpo é uma máquina igual, você força o seu organismo a desacelerar e você consegue ter pelo menos um momento de controle. Pode ser que a sua escolha seja ainda assim brigar, mas você escolheu brigar e discutir. Muito obrigada pela dica, Paula. Preciso respirar. Respirar e com a meditação de 1 minuto, porque as pessoas elas têm um entendimento de que meditar é aquilo, não vou pensar em nada, e isso não é meditação. Pelo contrário, na meditação, o seu cérebro ele vai pensar o que ele quiser. A única questão é que a gente não controla. Então, uma sugestão que eu dou é contado mesmo no minuto, 1 minuto de meditação. Você, né, talvez para se isolar, você coloca um som que você gosta que não vai te distrair. E desliga? Fica ouvindo 1 minuto ali, sons da natureza, ou o som do sino dos ventos, música clássica, o que for, uma coisa que a pessoa gosta durante 1 minuto. E nesse 1 minuto, a pessoa só vai prestar atenção na respiração dela, respirando profundamente. Lógico que quando a pessoa estiver meditando, vai vir um monte de coisa na cabeça dela e o cérebro dela vai querer prestar atenção naquilo. E aí, mais uma vez, mantenha o foco na respiração. Façam isso e depois vocês me contem. Depois de 1 minuto, vocês estão com a bateria recarregada. Muito bom, Paula. Eu já entendi. Eu já vou botar em prática quando chegar a casa. Muito obrigada, como sempre, pela sua participação. Já está super convidada para voltar. Eu agradeço. Conte comigo. Nós estamos em setembro, mês da primavera, e vai ficar mais florido com essas informações. E em outubro você volta para falar de mais saúde pra gente. Com certeza. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de direção e edição de áudio de Bruno Silento e eu, Elza Calazans, que vai ter esse papo maravilhoso aqui com a Paula. Muito obrigada e até o próximo episódio.